Capítulo 2. Em princípios de dezembro, minhas irmãs chegaram de Itapetininga. Fui à estação com Julinho e voltamos todos de bonde porque um carro ficava muito caro e precisávamos fazer economia. Pusemos as 2 malinhas na frente do bonde. Logo me arrependi de haver levado Julinho, porque minhas irmãs traziam muitos embrulhos de ovos e doces que mamãe me mandara, e Julinho só serviu para atrapalhar, porque queria ajudar a levar os embrulhos e deixava-os cair a todo instante. Clotilde e Olga estavam ansiosas por conhecer nossa nova casa, pois no ano anterior, quando elas vieram nas férias, ainda residíamos no Bom Retiro, numa casa muito pequena e apertada. Elas tiveram que dormir no quartinho com os meninos mais velhos, onde mal cabiam os 4, e assim mesmo Carlos e Alfredo dormiam no colchão no chão. Quando escrevi contando que tínhamos mudado para a Avenida Angélica, numa boa casa que estávamos pretendendo comprar, exultaram em Itapetininga. Responderam: então agora é só no palacete, hein? Muito bem, vocês estão progredindo. Estamos ansiosas por conhecer a nova residência, ainda mais nesse bairro tão elegante. Na viagem de bonde, perguntaram muitas vezes: então, está contente na casa nova? Quantos quartos tem? Já é de vocês? Tem jardim na frente? Eu respondi as perguntas, prestando mais atenção em Julinho, que disfarçadamente estava querendo abrir o pacote, onde ele sabia que havia um bolo. Pedi notícias de mamãe. Disseram que mamãe ia bem, mas se queixando de reumatismo nas pernas. Era de tanto trabalhar. Tinha sempre muito serviço. De vez em quando, ela se queixava também de uma dor forte na boca do estômago. Ficávamos uns momentos sem falar, pensando na dor de mamãe, querendo adivinhar o que seria. Quando chegamos em casa, Júlio e as crianças estavam no portão, esperando. Houve muitas reclamações e abraços. Olhe como Isabel está crescida, e Júlio cada vez mais gordo. Que casa bonita! Entraram todos olhando os cantos da casa, enquanto Júlio levava as malas para o quarto delas e Durvalina levava as cestas e pacotes para a cozinha. Abraçaram Durvalina. Até a Durva está mais gorda. Olhe um pouco como o clima daqui é bom mesmo. Visitaram a casa toda, achando tudo uma beleza. No quarto delas, que era o meu quarto de costura, eu tinha coberto a máquina com uma toalhinha bordada e assim servia de mesa. Havia 2 camas, uma cadeira e um espelhinho na parede. Tiravam o chapéu, entravam no banheiro, voltavam, passavam o pente nos cabelos, sempre conversando. Que banheiro bom! Se tivéssemos um assim lá em casa. Depois, sabe quem casou? Você não é capaz de adivinhar. A Maria da Glória. Abri os olhos espantada. Não diga, a Maria da Glória? Mas com quem? Com um viajante de uma casa importante. Dizem que ganha bem. Eu me sentava na cama admirada, olhando Clotilde que contara a novidade. Mas ela tem uns 40 anos, Clotilde. Mais de 40 até. Eu me lembro que era criança de vestido curso e ela já ia a bailes. Tem mais de 40, uns 45. Olga intervinha, falando maliciosamente. Pois é, para você ver. Feia e velha, arranjou marido. Eu já disse para Clotilde que não devemos perder as esperanças. Clotilde ficava amuada. Ai, não diga bobagens. Isabel apareceu na porta do quarto, comendo um pedaço de doce. Fiquei zangada. Meu Deus, olha essa menina comendo doce quase na hora do jantar. Quem deu para você? Ela não respondia, e antes que tomasse o pedaço que tinha na mão, enfiava-o inteirinho na boca e olhava para mim com os olhos úmidos pelo esforço da mastigação. As tias riam, encantadas. A Isabel em encanto. Está parecida com Júlio. Mas os olhos são de Lola, vejam um pouco. Os olhos e a boca. A boca é igualzinha de Lola. Então é parecida com Lola. Não, a testa e o nariz são de Júlio. Repare bem. Isabel se impacientava e fugia. Júlia aparecia na porta do quarto risonho. Não acabaram de contar as novidades? Falta muito ainda? E virava-se para mim. Como é o jantar, Lola? Não está pronto?
Saí correndo do quarto e mandei Durvalina pôr o jantar na mesa. Depois do jantar, ficávamos conversando no canto da sala, falando sobre os conhecidos e parentes de Itapetininga. Eu perguntava: "E tia Candoca, como vai? Vocês me escreveram que ela tinha levado um tombo. Está melhor?" "A perna ficou inteirinha roxa, mas agora está quase boa. Você soube que o Juquinha caiu do cavalo?" "Não, vocês não me escreveram nada. E machucou muito? Como é que vocês não mandaram contar?" "Não quebrou nenhum osso, mas esfolou muito a testa e o nariz. Ficou inchado uns dias, depois sarou. Não mandamos contar porque estávamos para vir." De repente, Olga se lembrava de um caso e falava com entusiasmo: "Sabe que a Doca fez as pazes com o Gumercindo? Vão se casar no mês que vem." "Não diga, pois quando brigaram ela disse que preferia morrer a casar com ele." "Para ver", fala sem pensar. Estão agora muito entusiasmados com o casório. Quem havia de dizer? As crianças sonolentas ficavam à nossa volta ouvindo prosa, sem quererem ir dormir. Levava-os depois apressadamente para o quarto e punha-os na cama. Voltava para a sala para ouvir mais novidades. Júlio, com o cachimbo esquecido no canto da boca, o jornal no colo, trocava uma ou outra frase com minhas irmãs, perguntando pelo tio e pelos conhecidos. Eu guardava os doces que mamãe tinha mandado: 6 latinhas pequenas de goiabada em calda, 6 pacotinhos de figos cristalizados, 6 quadrados de pessegada e um bolo mármore. Calculava mentalmente quantos dias podia durar essa sobremesa. Havia uma pausa na conversa, um descanso. Júlio reiniciava a prosa: "E o Soares, como vai? Sempre metido a conquistador?" Clotilde e Olga olhavam-se embaraçadas, como quem pergunta: "Contamos ou não?" E Clotilde resolvia: "Ele agora anda atrás da Maroquinhas." Júlio tirava o cachimbo da boca, um ar admirado, os olhos muito absortos. Eu ficava com a lata de doce na mão, parada, sem saber o que fazer com ela. Olga acrescentava: "Pois é, para que deu agora o sem vergonha. Não presta mesmo." Júlio, afinal, conseguia falar: "A Maroquinhas do Chico? Uma mulher casada. É o cúmulo." "É isso mesmo, a Maroquinhas do Chico. Não é uma vergonha?" Ficamos todos parados, mudos, sentindo a tragédia que se espalhava no ar como fumaça. Reatávamos outra vez a conversação, mas o caso principal da noite voltava ao assunto imperiosamente. Eu dizia em voz baixa, como se tivesse medo de falar alto: "Este mundo está perdido. Nem acredito. Parece incrível. Maroquinhas? A Maroquinhas está correspondendo, dizem." Olga falava revoltada: "Mulher é idiota mesmo. Acredita em homem. Sempre desconfiei da Maroquinhas. Sempre foi assanhada com os homens." Durante meia hora comentávamos o caso, com medo da reação do Chico. Afinal, Júlio se levantava e se espreguiçava, levantando os braços para cima. "Bom, vamos dormir? Quase 10 horas." Dispersávamos todos e, antes de dormir, eu ia perguntar confidencialmente a Olga: "E o Zeca, como vai?" Olga fazia uma careta e, virando o rosto para um lado, respondia: "Não sei, brigamos." "Brigaram? Mas por quê?" "Não acredito." Clotilde entrava no assunto: "Briguinha de namorado, Lola. Qualquer dia fazem as pazes." "Mas qual foi o motivo da briga? Vocês estavam tão firmes." Olga explicava com ar contrariado: "Não queria que eu viesse para São Paulo. Queria que passasse as férias lá mesmo. Imagine, teimei em vir e ele ficou zangado. Passou 2 dias sem aparecer e eu vim assim mesmo. Por que não pede? Se fôssemos noivos, eu não vinha." Eu sorria. Essas briguinhas não são nada. Qualquer dia estão noivos. E, dizendo boa noite, retirava-me para o quarto, onde Júlio já estava dormindo. Eu me deitava e, no escuro, lembrava as novidades que tinha sabido e via passar na imaginação todos os amigos e conhecidos de Itapetininga. Via a Maroquinhas namorando o sem-vergonha do Soares, a Doca casando com o Gumercindo, mamãe mexendo o tacho de goiabada, ou então espiando se os biscoitos de polvilho estavam assados no grande forno de barro do quintal,
afogueada, suando, um pano amarrado na cabeça, a tampa do forno na mão e com a pazinha de madeira na outra, virando os biscoitos um por um, franzindo a testa, os olhos meio fechados por causa do calor. Tia Candoca, com a perna roxa espichada numa cadeira, dando um gemido de vez em quando. Ai, meu Deus! Todos passavam na imaginação e tornavam a passar teimosamente, até que o sono vinha chegando aos pouquinhos e fechava os meus olhos pesadamente. Na primeira semana depois da chegada das minhas irmãs, trabalhamos muito em chapéus e vestidos para que elas pudessem sair. Os chapéus eram do ano anterior e estavam feios e desbotados. Fizemos então umas armações de arame e talagarça e cobrimos com cetim, como era moda naquele tempo. O de Clotilde com cetim cor de cinza e uma fita cereja. O de Olga com cetim azul e umas florzinhas azuis em toda a aba. Depois que os vestidos também ficaram prontos, fomos visitar tia Emília, a tia rica, como Júlio dizia. Era a irmã mais velha de papai e tinha se casado com um homem muito rico e importante. Estava viúva há alguns anos já. Morava na rua Guaianazes e uma das principais perguntas de nossa mãe quando escrevia era: já visitaram tia Emília? De modo que era um dever imprescindível visitar tia Emília, porque mamãe lhe devia muitos favores. Um belo dia, logo depois do almoço, fomos para a rua Guaianazes. No caminho, recomendei a Olga que não risse, nem olhasse para mim se aparecesse refresco de horchata ou se tia Emília falasse na origem das famílias paulistas. Era engraçada essa mania dela. Sabia de cor a origem de todas as principais famílias e tinha uma memória prodigiosa para guardar nomes e datas. Tinha cadernos com as histórias dos fundadores de São Paulo e, quando via pessoas interessadas no assunto, não parava mais de falar. Olga prometeu. O palácio da rua Guaianazes impunha respeito e medo. Quando chegamos e tocamos a campainha, calculei mentalmente quantas vezes nossa casa cabia dentro daqueles jardins. A casa que ainda não era nossa e nem sabíamos quando terminaríamos de pagar os 20 contos restantes. Tia Emília era riquíssima e, para nós, seu palácio era um sonho das 1001 noites, com uma legião de criados, governantes tesas e compenetradas, grossos tapetes onde os pés se afundavam, cortinas pesadas com chumbo, mesas envernizadas com as pernas cheias de bolas e caras de gente. E os cavalos? Tinha uma carruagem puxada por 2 cavalos castanhos e um cocheiro empertigado com uma grande cartola reluzente inclinada para um lado da cabeça. Dizia que havia de ter carruagem enquanto pudesse. Detestava automóvel. E quando ela me visitava uma vez por ano e o carro parava em frente à nossa casa, as janelas das casas vizinhas enchiam-se de cabeças curiosas, que ficavam olhando os majestosos cavalos baterem com força as patas no chão. O espetáculo era soberbo. As crianças ficavam excitadas e começavam a entrar e sair a todo momento, o que me deixava nervosa. Carlos e Alfredo ficavam com as mãos nos bolsos das calças, um ar imponente, andando de um lado para outro perto da carruagem, desafiando todos que passavam com olhares orgulhosos, como se dissessem: não somos qualquer um, vejam as visitas que nossa mãe recebe. E olhavam com admiração o cocheiro, que parecia um rei sentado no trono. Felizmente as visitas eram curtas e eu ficava envergonhada de só oferecer café, que nem sempre ela aceitava. No palacete, um criado de Libré nos levou à sala particular, onde tia Emília recebia os íntimos e as pessoas da família. Sentamos com muita cerimônia na ponta das cadeiras de veludo e, quando nossa tia entrou com ar majestoso, levantamos para cumprimentá-la respeitosamente. Ela já estava com uns 70 anos, era alta e tinha um ar imponente que colocava todos à distância. Parecia estar sempre recomendando: não precisa aproximar-se, fale daí mesmo.
Perguntou pela nossa mãe, pelo meu marido, pelas crianças, com certa polidez. Depois perguntamos também pelos filhos dela. Contou histórias sobre os filhos mais velhos e os netos, e disse que os 2 filhos solteiros estavam viajando na Argentina. Se não fosse a guerra, estariam na Europa. Em seguida, tocou a campainha e, quando o criado apareceu, mandou chamar as meninas. Logo depois, vieram as 2 filhas que moravam com ela. As meninas tinham mais de 50 anos. Uma era viúva e a outra solteirona, muito quietas e concentradas. Tia Emília mandou depois uma das meninas tocar a campainha e, virando-se para nós, perguntou suavemente: "Gostam de horchata? Vou mandar servir." Olhei as figuras do tapete e, com os lábios cerrados, fiz um esforço tremendo para não rir. De repente, percebi a cadeira de Olga estremecer e Olga começou a tossir. Tossiu tanto que todas recomendaram xaropes. Uma dizia que o de eucaliptus era melhor, outra ensinava outra coisa, e finalmente a tosse cessou. Tomamos o refresco de horchata e tia Emília quis me pagar o dinheiro dos sapatinhos. Protestei. "Não vim aqui para isso, tia Emília. Não tenho pressa de receber." Mas ela pagou e fez outra encomenda para novos netos que estavam para chegar. Depois nos avisou que o casamento da última neta seria no fim do mês, na casa dela, onde dariam uma recepção. Houve uma pausa e de súbito ela começou: "Eu sei a história da família Lemos desde 1724. São de São João de Atibaia e tiveram fazenda em Parnaíba. Houve um Dom Francisco de Lemos, nascido em Castela, e casou-se com Isabel no ano de 1640. Isabel morreu e Dom Francisco casou-se com Catarina de Mendonça e tiveram 2 filhos, Baltazar e Jerônimo." Uma das meninas interrompeu: "Não foi um desses que casou com uma filha de Bartolomeu Bueno de Camargo?" "Pois é esse mesmo, o Baltazar. Tiveram 7 filhos." Olga me olhou com um olhar suplicante, como quem pergunta: "Será que vai nomear os 7? Fiz que sim com a cabeça e Olga deu um suspiro fundo. Tia Emília continuou: "Uma das filhas desse casal foi Leonor, que casou 3 vezes. A primeira vez casou com um viúvo, Machado, e teve 3 filhos. A segunda vez casou-se com Baltazar da Borba Gato." Fez uma pausa para apreciar o efeito do nome. "Com o Borba Gato teve 4 filhos." Uma das meninas, que contava com os dedos o número de filhos da Leonor, levantou as mãos e mostrou 7 dedos. Tia Emília continuou imperturbável: "Um dos filhos do segundo matrimônio chamava-se Baltazar também, e casou-se em 1710 na vila de Santo Amaro com Francisca de Souza. Tiveram 3 filhos. Creio que o Lemos do marido de Lola vem daí, descende desse Baltazar de Lemos. Um dos filhos casou na vila de Itu, que nesse tempo chamavam Outu." Clotilde não pôde deixar de exclamar: "Que memória, tia Emília! Como consegue guardar tudo tão bem, nomes e datas?" Tia Emília riu satisfeita: "Ah, é porque eu gosto dessas coisas. É uma das minhas manias. Há gente que gosta de colecionar selos, ou leques, ou moedas. Eu coleciono a origem dos paulistas. Gosto disso e tenho tudo escrito em cadernos. Desde solteira, eu me interessava por árvores genealógicas. Seu pai não contava?" "Papai contava, mas nunca pensei que sua memória fosse assim prodigiosa." "Esse Borba Gato é o mesmo da história do Brasil?" Tia Emília se animou, virando-se mais para Clotilde: "Pois é o mesmo. O Baltazar teve uma filha, Isabel, outra Mariana. Esta foi casada com um alcoforado. Depois Maria, que foi casada com um baião. Teve um filho chamado Baltazar também, que se casou com Isabel Monteiro. E..." Nesse momento entraram umas senhoras na sala e tia Emília se levantou para recebê-las. Apresentou-nos dizendo que eram da família Barros, de Itu. Continuou explicando para as visitas: "Estava contando às minhas sobrinhas a origem da família da mãe delas, que é a mesma do marido da segunda, esta aqui, e me mostrou. Estava justamente falando sobre os Lemos.
Tenho tudo escrito em caderno. Os Barros também são meus conhecidos. Há os pais de Barros, os Aguiar Barros. Uma das senhoras replicou. É extraordinária sua memória, e admiro ainda mais como pode saber tudo com minúcias, com datas, sem esquecer nada. A senhora devia escrever um livro sobre as famílias paulistas. Seria interessantíssimo. Todas concordaram e tia Emília sorriu dizendo que já pensara nisso. A outra senhora disse, a nossa família descende dos Barros de Itu. Tia Emília se entusiasmou. Justamente, o capitão Fernando Paes de Barros casou-se em 1731 com Ângela Leite Ribeiro e tiveram vários filhos. O sétimo foi o capitão Francisco Xavier Paes de Barros, de Itu. Tinha o apelido de Capitão Chico de Sorocaba. Uma das senhoras interrompeu com um sorriso. Pois era o nosso avô, como a senhora sabe. Tia Emília continuou cada vez mais animada. Ele foi casado 3 vezes. A primeira vez com Rosa Cândida de Aguiar Barros. A segunda vez com sua ex-cunhada Maria de Aguiar Barros. E a terceira vez com Andresa Lopes de Oliveira. Clotilde fez um elogio. É admirável, tia Emília. A outra senhora perguntou. Não foi um desses que teve uma mina de ouro e conseguiu tirar uma arroba de ouro dessa mina? Pois foi. Com essa arroba de ouro, ele comprou terras em Itu e voltou a São Paulo, onde se casou com Maria Paula Machado, filha do... Uma das filhas interrompeu. O primeiro desses Barros veio ao Brasil há séculos atrás, não foi, mamãe? Foi. O primeiro chamava-se Pedro Vaz de Barros. Veio em 1601 e foi vereador na Câmara de São Paulo. Imaginem, naquele tempo já era vereador. Vejam como a família é antiga. Todas ficamos admiradas e tia Emília continuou. Casou-se aqui, na família Leme, descendente de uma família flamenga, e o 5º filho desse casal foi Fernão Paes de Barros. Esse defendeu brilhantemente a Praça de Santos do ataque dos holandeses e recebia cartas do próprio punho do príncipe Dom Pedro. Sua memória é prodigiosa e sua modéstia também, disse uma das senhoras com veemência. Outra retrucou. É um verdadeiro tesouro ter na cabeça as árvores genealógicas dos paulistas. Todas sorrimos e o criado entrou anunciando mais visitas. Minhas irmãs e eu nos levantamos e saímos. Durante toda a tarde comentamos a visita, a memória de tia Emília, a festa do casamento da neta e tudo o que havia se passado. Uns 10 dias depois, um criado veio trazer um convite para o casamento. A casa ficou em alvoroço. Fui dizendo logo, não vou, preciso de tanta coisa que não posso ir. Não tenho vestido bom, nem chapéu. Para falar a verdade, só tenho um par de sapatos novos, mas nem meias tenho. Houve protestos veementes. Que absurdo perder essa festa magnífica. Nem pense nisso, daríamos um jeito, mas você e Júlio terão que ir. Quando Júlio chegou essa tarde, falamos sobre a festa e mostramos o convite para a recepção. Júlio coçou a cabeça desanimado. Parente rico só serve para fazer a gente gastar. Imagine como não vai sair cara a brincadeira só para ir lá e ficar meia hora. Roupa, sapatos, automóvel. Olga replicou. Noblesse oblige. Acho que vocês devem ir. Tenha paciência, Júlio. Imagine como vai ser bonita a festa e as coisas gostosas que vocês vão comer e beber. Eu disse, não, é melhor desistirmos. Nem quero fazer o cálculo das coisas que preciso comprar. Com esse dinheiro, compro roupinhas e sapatos para as crianças. Minhas irmãs protestaram de novo. Não, vocês têm que ir. Onde se viu isso? Tia Emília ficará ofendida. Júlia acabou concordando. Vamos pôr o coração à larga e vamos, Lola. Clotilde olhou para mim dizendo, eu tenho as meias novas, empresto a você. Nem usei ainda. Olga disse que me emprestava a bolsinha de miçangas que tinha ganho de uma amiga há muito tempo. E Júlio me deu 50.000 réis para arranjar o vestido. Há 3 anos já eu tinha um vestido de renda marrom, feito para o casamento de uma filha de tia Candoca. Então, levei o vestido na costureira para ver o que ela podia fazer.
Ela tirou o enfeite velho, que eram umas tendinhas, e enfeitou o vestido com fitas de veludo canário. Estavam usando muito essa cor. Com o resto do dinheiro, comprei umas flores novas para o meu chapéu de seda preta. Comprei luvas para mim e, como Júlio estava se queixando que a gravata estava feia para um casamento, dei-lhe uma gravata nova. Comprou botinas novas também. No dia do casamento, logo de manhã, chamei a cabeleireira para me pentear e ao meio-dia eu estava com a cabeça pronta. Ela levou 1 hora enrolando e prendendo os cachinhos à volta da cabeça. Meus cabelos eram compridos até a cintura e a mulher teve um trabalhão para prender tudo aquilo e dar um ar artístico. Depois de pronto penteado, fiquei desgostosa, achando minha cara enorme, parecia vespeira. Mas não disse nada porque minhas irmãs estavam elogiando e dizendo que tinha ficado uma beleza. Aquilo me pesou o dia inteiro, porque o casamento era às 6 horas e tive que aguentar. Clotilde e Olga estavam nervosas, procurando lembrar todos os detalhes e comentando com gritinhos e exclamações. Tomaram conta das crianças para não me incomodarem. Esfregaram pedra-pomes nas minhas mãos para amaciar a pele. Passaram creme no meu rosto e no pescoço. Me fizeram tomar um banho morno prolongado para ficar com as feições descansadas. E às 4 horas foram me ajudar a vestir. Primeiramente colete. Tanto me apertaram que as barbatanas entraram na carne, pois eu tinha engordado muito ultimamente. Para vestir o vestido foi uma luta, porque tínhamos medo que desmanchasse o penteado. As crianças espiavam e perguntavam a todo momento se podiam ver mamãe pronta. E eu já estava impaciente. Era fim de dezembro e o dia estava quentíssimo. Antes de estar completamente preparada, suava por todos os poros e o creme que Clotilde havia passado no meu rosto escorreu todo, dando uma aparência deplorável. Júlio chegou nesse instante e começou a se vestir. Disse que tinha tratado um automóvel para as 5h30 e as crianças correram para esperar o carro no portão. Olga tirou o creme do meu rosto com um pedaço de trapo e depois passou novamente outra camada. Sentei então numa cadeira da sala para descansar e deixar de suar. Tive vontade de mandar tudo às favas nessa hora. Tirar a roupa, desmanchar o penteado, sentar no chão só de roupão em cima da camisa e tomar café com pão e manteiga. Afinal, chegou o momento de colocar o chapéu. Olga de um lado e Clotilde do outro puseram um enorme chapéu de veludo preto e enfiaram os grampos emprestados por Dona Genu. Um era muito bonito, de marfim formando uma cabeça de cavalo. Deixaram para abotoar a gola do vestido à última hora. Havia 5 barbatanas que deixavam meu pescoço bem esticado. Em seguida calcei as luvas e peguei a bolsa de miçangas com um lencinho de renda dentro. Quando olhei no espelho, mal me conheci. Estava tão diferente de mim mesma, com tanto enfeite e tanta bugiganga. Clotilde e Olga não se cansavam de me admirar e chamaram Dona Genu para me ver. Vieram Dona Genu, as filhas moças e as crianças. Todos ficaram à minha volta, falando e comentando. Dona Genu disse que era uma pena eu não ter uma joia. Mas Olga respondeu que Maria Borralheira também não tinha joia e foi a mais bonita do baile. E que em casa de tia Emília todos perguntariam aos donos da casa: quem é aquela senhora de vestido marrom e fita canário com um chapéu de veludo preto? Tal o sucesso que eu iria fazer. Júlia apareceu na sala mancando um pouco e se queixando que o casamento ia ser uma cacetada, porque não conhecia ninguém e, além disso, as botinas novas estavam apertadas. Gente rica só servia para isso, fazer os pobres gastarem. Prometeu que lá não mancaria. Todos elogiaram a roupa escura e a gravata nova. Percebi que as botinas guinchavam e fiquei horrorizada. Nem por sombra parecia o príncipe encantado da Maria Borralheira. À última hora, apareceu uma pequena dificuldade. Minhas irmãs eram de opinião que o automóvel esperasse no portão do palacete até a festa se acabar. Júlia achava que isso era luxo e ficaria caríssimo. Olga ponderou. Mas quando acabar a festa, vocês saem de lá cansados e não encontram automóvel para voltar. Fica até feio andar assim pelas ruas Noblesse Oblige. Acho que deve ser assim. Júlio coçou a cabeça com cuidado para não tirar o cabelo do lugar. Mas